Cresceram nesse período e foram crescendo sem uma interação social. Muitas delas têm sofrido para desenvolver algumas habilidades do convívio cotidiano, como a fala, por exemplo. Veja só. Aos 2 anos e 7 meses, Maria Clara é um converseiro só com a mãe, principalmente na hora da diversão. Só a câmera que a deixou meio inibida. Mesmo com ela tímida, Gabriela sente o maior orgulho de ver a filha se expressando, já que a pequena demorou a falar. Quando ela tinha mais ou menos 5 a 6 meses, foi bem naquela época que teve que todo mundo teve o isolamento mesmo, né? Que a gente teve que ficar mais dentro de casa. E com isso, foram passando-se os meses e a gente começou a perceber que ela falava poucas palavrinhas, geralmente palavras mais soltas. Tinha dificuldade também para formar essa palavra e isso começou a nos preocupar. O que aconteceu com Maria Clara, acredite, foi reflexo da pandemia. É que com o necessário isolamento, ela deixou de viver algumas experiências naturais para a idade dela, o que a prejudicou no desenvolvimento da fala. Entre as razões para esse fato está a falta de convivência com outras crianças. A pandemia terminou que trouxe vários impactos para a vida das crianças que nasceram nesse período, né? Atualmente são crianças que estão com 2, 3 anos, então elas estão apresentando um atraso na linguagem, um atraso no desenvolvimento da fala, né? Porque elas foram privadas de muitas coisas e nessa primeira infância é super importante que as crianças tenham, de fato, experiências sensoriais e motoras, que tudo isso culmina, né, na aquisição da fala também. Então, são habilidades preditoras que elas precisam ser estimuladas no ambiente externo, interação com outros amiguinhos, né? Ter experiências sensoriais de pisar numa areia, de brincar numa grama, né? Subir e descer no parquinho. Tudo isso faz parte do desenvolvimento da criança e tudo isso favorece o desenvolvimento da fala. No caso de Maria Clara, já são 8 meses de acompanhamento com a fonoaudióloga. A mãe percebeu que havia algo errado e decidiu buscar a ajuda profissional. E é exatamente essa recomendação após entender em qual momento o sinal de alerta deve ser ligado. As crianças, desde o nascimento, né, elas já buscam intenções de se comunicar, seja através de chorinhos, gritinhos, aquelas palavrinhas mais simples que a gente chama de balbucio, mamamã, papapá. Então, tudo isso já é uma forma de se comunicar das crianças. Quando chega mais ou menos nos 2 anos de idade, essa criança tem que ter por volta de 300 palavrinhas em seu vocabulário, formar palavras, frases curtas de 2 a 3 palavras, ter a intenção de se comunicar, compreender frases simples. Então, assim, se sua criança não está enquadrada, né, nessas características típicas do desenvolvimento, é importante procurar o profissional especializado, que é o fonoaudiólogo, em busca de uma avaliação. O tratamento acontece de maneira lúdica, com muita brincadeira e até livros que estimulam a criança a se expressar. Foi assim que Maria Clara aprendeu a falar e trouxe aquele alívio para a mãe. A progressão dela foi imensa, assim. A gente consegue perceber que agora ela forma frases, ela fala tudo, praticamente. Ainda não tem a fonética, o fonema perfeito, mas ela consegue se expressar, montar as frases. Sai algumas vezes com frases que a gente nem esperava que ela fosse montar. E a gente está bem feliz. Graças a Deus, a gente procurou no tempo certo. Hora do intervalo. A seguir, o horário de funcionamento dos principais shoppings da capital na Semana Santa.